Nós vamos falar hoje das dificuldades que os calouros têm em estudar EAD, as disciplinas online oferecidas pelo curso da Faculdade Estácio de Sá, de Juiz de Fora. Qual o seu nome? Sebastião. Sebastião de quê? Francisco. Ô Sebastião, você faz qual curso? Jornalismo. Você é qual período? Primeiro período. Sebastião, qual a maior dificuldade que você tem em estudar a disciplina EAD? Para ser sincero assim, não tenho muita dificuldade, porque como eu não sou Juiz de Fora, eu moro em outra cidade, para mim fica melhor que eu estar estudando da vida na faculdade para fazer essas aulas online. E para mim em casa fica bem melhor, porque eu pego viagem assim, de ônibus de 1h30 na minha cidade de Juiz de Fora, então fica bem cansativo. Para mim é melhor. Tem gente que já não concorda, eu já prefiro para isso. Mas tem matérias, conteúdos que eu prefiro ser presenciais, para tirar mais dúvidas. E, assim, por exemplo, eu sou contra a análise textual no primeiro período ser online, porque ainda mais para jornalismo, porque é uma matéria assim, que a gente vai ter um conceito, não de português como escrever, mas vai ter um conceito, as teorias, mais dificuldade para a gente estar discutindo na hora. Talvez a gente está assistindo uma aula e vê um conteúdo que você não entende ali. Aí você tem que entrar no fórum, para você estar. Isso é um pouco de dificuldade da minha parte, é isso. Você tem que pedir para o professor, e na hora que o professor vê, aí já até esqueceu a sua dúvida, já até você relembrar, é o complicado. Já até esfriou. Já esfriou, eu até esqueci, já, a gente até esquece qual foi a dúvida. Mas é isso mesmo. Ô Sebastião, a Faculdade Estácio de Sá, ela orienta os calouros na hora de acessar as disciplinas? Você acha que orienta? Te orientaram quando você começou a acessar? Orientar foi bem depois a gente começou que já começou a orientar. Eu já tinha um pouco de experiência porque minha irmã já faz a faculdade aqui e eu ajudei muito ela nessa parte de computação por causa eu sempre gosto muito, eu sou muito curioso. Então eu sempre procurei estar ajudando ela, sempre estar ali olhando o que ela está fazendo. Então eu já devagar fui aprendendo em casa mesmo com a minha irmã. Depois cheguei aqui que aí fui pegar na prática mesmo com a minha faculdade toda. Esses orientais orientam, só que eu acho assim, antes de começar a faculdade, que já poderiam estar orientando, a gente teve que correr atrás, porque a gente está procurando saber como acessar o CIA, a gente está tentando como eu posso falar, acessando mesmo bem, né? Depois tendo uma interatividade melhor. Isso, seria isso mesmo. Os tutores também. Sim, o que seria fundamental, Sebastião, para o aprendizado à distância, na sua opinião? Para o aprendizado à distância. O que você acha que poderia melhorar, vir para agregar valores? Talvez seria assim, colocar um horário fixo das aulas, que aí teria um professor que você pode estar discutindo online ali, interatividade. Se tem uma dúvida, você já pergunta diretamente com o professor já responde. Por causa disso mesmo, para não esfriar a sua dúvida, mas seria isso. Tá? Colocando assim, por exemplo, colocar o horário definido. A aula online tem uma aula online, só que é definido o horário, não é aquele horário que esquece, assiste na hora que você quiser. Seria mais isso. Qual o seu nome? Eu me chamo Yara. Yara. Isso. Yara, você faz qual curso? Eu faço jornalismo também, primeiro período. Primeiro período. O que você acha que é fundamental, Yara, para quem estuda à distância? Eu acho que é comprometimento. Porque, assim, na verdade, quando a gente está estudando à distância, você tem que ir ali. Você só vai estudar se você tiver interesse de pegar, abrir o computador, ligar o computador e acessar a matéria. Porque, assim, até por mim ou até por outros alunos, eu tenho essa impressão. Que às vezes, por ser online, você fica, vou empurrar, outro dia eu vejo. Esse outro dia às vezes não chega. Então é disciplina, né? Eu acho que é uma questão de um comprometimento com a disciplina, dedicação. No geral seria isso, né? Assim, por mais que às vezes tenha algumas dificuldades sendo online, porque a gente ainda não está acostumado com esse novo conceito de aula, esse novo sistema de aula, então assim, fica mais confuso às vezes em questão em relação a isso. Entendi. Você já estudou outras disciplinas AVU? Não, muito pouco, na verdade. Eu dei uma minha matéria, mas muito pouco. Entendi. Mas, e já marcou a disciplina? Marquei. Minha prova até sexta-feira agora. Já marquei. Até com uma antecedência boa, para poder pegar um horário mais, nos últimos horários, para não ter problema, assim, para não coincidir com o horário de aula. Entendi. Para não te atrapalhar. Conciliar isso. E você, na verdade, já respondeu os provas?
Já. Porque vocês sabem que os fóruns a gente vale até 2 pontos para poder, como se fosse um trabalho mesmo presencial para poder ajudar a gente. Né? É meio confuso, né? É o mesmo valor de um trabalho presencial. É um pouco confuso. Você está, por ser ainda mais online, o seu Brasil inteiro, né? Todas as redes da estágio, sabe? Então fica meio confuso se ele tem uma pessoa que você nem conhece, faz uma pergunta que até é interessante, mas só que você fica assim, meio sem saber. Cadê a professora no meio disso tudo aqui? Fica um pouco confuso. E até mesmo você acaba vendo a dúvida que você tinha no fórum. Então você não precisa nem perguntar, porque sua dúvida já foi tirada. Entendi. Tem essa vantagem, né? Você vai ver outras pessoas têm a mesma dúvida que você teve. E, tipo assim, já vem respostas ali, né? Nos fóruns. Quais são os dias e quantas horas você tira para estudar à distância? Honestamente, muito pouco. Assim, eu tiro mesmo geralmente a sexta. Que é o dia que eu tenho livre, assim, porque eu não tenho aula. Aí eu, como eu aproveito o horário da faculdade para eu estar assistindo a aula, eu acabo de assistir a aula e dou uma lida na matéria, para ver se teve alguma coisa que ficou em dúvida. Até para eu poder estar perguntando mesmo de fórum, ou estar tirando dúvida, até por aqui mesmo, com algum aluno, com algum colega. Entendi. Yara, e assim, você teve, logo no início, teve muita dificuldade para acessar, para poder conseguir chegar à disciplina para estudar? Não, até que não. Assim, o CIA em si, tem umas partes que às vezes é meio confuso. Às vezes o professor posta uma coisa, até na parte presencial mesmo, posta às vezes alguma coisa que seria por fórum, está na pasta do professor, aí faz um pouco de confusão em relação ao sistema. Mas a aula online foi tranquilo. Assim, de achar, de conseguir acessar, não. Entendi. Qual o seu nome? Não, é Carolina. Carolina, você faz qual curso? Jornalismo, primeiro período. Pegamos todo mundo no primeiro período. Jornalismo, então assim, até porque o pessoal do jornalismo, nós fazemos jornalismo, então a gente preferiu pegar o pessoal que já está no nosso, já fala a nossa língua, né, digamos que seja assim. Carolina, os laboratórios do acesso à internet na Faculdade de Estácio contribuem no aprendizado, na hora de estudar à distância? Contribui muito, porque apesar da tecnologia hoje, muita gente não tem acesso em casa. Aí o laboratório tendo aqui, eu acho que dá mais acesso e facilidade às pessoas que não têm acesso, por exemplo, Sebastião, que talvez poderia não ter acesso na cidade dele, ele poderia assistir aqui. Então acho que facilita mais também. Assim, e sim, já chegou algum ponto, algum dia de você entrar na sala, não tem nem como estudar, você marcou aquele horário, precisa de estudar, mas não conseguiu estudar porque está cheio, ou não está abrindo o sistema, ou não tem internet, já aconteceu isso? Olha, chegar assim, tá tudo cheio, só foi uma vez, mas é só pra gente tirar uma dúvida, né, no trabalho, mas não foi nada que nos prejudicou. Entendi. E você acha, Carolina, que o ensino à distância ele pode revolucionar a maneira de... O aprendizado à distância ele pode revolucionar a maneira de ensinar no Brasil? Acredito que sim, porque está evoluindo, né? Que antigamente era só caderno, papel, e o professor na sala. Hoje em dia você pode estar à distância, conversando com o professor, com outros alunos de diversos lugares, tirando as suas dúvidas. Eu acho que evolui bastante. Agora, com sinceridade, você prefere presencial ou EAD? Depende. Algumas matérias eu prefiro a distância, mas umas eu prefiro presencial, para tirar a dúvida na hora ali mesmo. E você, Ana? Eu até que estou achando interessante a distância. Eu acho que pode ser uma questão de adaptação. Entendeu? Realmente, o que ela falou. Tem umas matérias que eu acho que, até por ser análise textual, eu acho que é uma matéria que deveria ser presencial. Porque tem uma questão da dúvida, tem uma questão, às vezes, mesmo até de um debate, uma discussão em sala, seria interessante. Mas, assim, eu acho que a distância tem futuro, assim. Então, é por isso que eu acho interessante, uma coisa nova. A gente tem que aceitar as novidades, né? Nós temos que se adaptar. Exato. Nós estamos, a cada dia a gente está se adaptando ao sistema, as tecnologias.
E você, Sebastião, o que você acha? Presencial ou à distância? Eu, assim, por quem fala assim, com uma pessoa que mora longe, né, da cidade onde está a faculdade, a distância seria uma boa escolha. Mas, na minha opinião, para mim, eu prefiro a presencial. Porque você está ali, você está com o professor, você está frente a frente com o professor, você está tendo uma discussão, até que às vezes você, no meio da aula, você pensa, vem na sua mente um exemplo, mas começa a falar com o professor para a gente debater esse exemplo. Eu fico assim, eu prefiro o presencial porque acho que valoriza bem mais o conteúdo que a gente vai estar aprendendo. Gente, muito obrigado. Não, nada.